Glória a Deus. Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Estamos aqui na congregação de Iguatu, pela misericórdia do Senhor, realizando a Santa Ceia, que é a reunião mais importante, mais abençoada do mês. Fazemos em memória dele. Se estamos aqui é porque estamos esperando ele voltar, como ele prometera. E esse dia está bem próximo, não é? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. E vamos meditar no que Deus tem a nos ensinar, a nos orientar. Irmãos, a vida de um cristão é cheia de inimigos. Quais são os inimigos do cristão? Os principais inimigos. Primeiramente, o cristão ele tem como seu principal inimigo a sua própria carne, a vontade da carne. A nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado. O homem nasce com a tendência a pecar. Isso está no DNA do homem devido ao problema de Adão lá no Éden. Ao pecado de Adão, perdão. O pecado de Adão lá no Éden. Então, o homem já nasce com essa tendência ao pecado. Esse é o primeiro inimigo do homem. Segundo inimigo do homem é o mundo. O mundo e a sua sedução. O mundo e as atrações, as atratividades fazem parte também. Bom dia, tudo bom? Que bênção. Tá bom, pode deixar ele aqui. Senta aqui pertinho do apóstolo, vem, filho. Senta aqui pertinho de mim, aqui, pode vir, viu? Abra na sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Ajuda ele aí na Bíblia, por favor. Alguém? Ajuda ele aí, Gálatas 5. Você sabe onde é? Não acredito que você sabe onde é. Quantos anos você tem? Meu Deus. Vem cá. Vem cá, vem. Vem cá, filho. Vem cá. Rapaz, vem cá. Quantos anos você tem? 12. 12 anos? Coloca no livro de Gálatas, capítulo 5, para me ver. Olha, 12 anos você já sabe colocar em Gálatas, capítulo 5? Que bênção. Tu mora aqui? Como é teu nome? Pedro. Pedro, parabéns, hein? Dá um aplauso para Jesus pela vida do Pedro. Que bênção. Parabéns, Pedro. Senta lá. Que bênção, hein? Glória a Deus. Que bênção, filho. Parabéns. Glória a Deus. Estou muito feliz, viu? Pela presença do Pedro aqui com a gente. Que bênção. Glória a Deus. Tá vendo, irmãos, como Deus ama esse lugar? Rapaz, me sinto privilegiado de coração. Tem um profeta aqui de 12 anos, tá vendo? Rapaz, que bênção. Vamos lá. O segundo inimigo do homem é o mundo. O mundo e as suas seduções. O mundo tem muita atração, muita atratividade, sabe? Festas, coisas que atraem o homem ao pecado. Terceiro inimigo do cristão é o diabo. O diabo
ele se tornou inimigo do homem. O diabo, ele não é páreo para Deus. Mas nós, sim, nós guerreamos contra o diabo. Deus, ele não guerreia contra Satanás, porque se Deus guerreasse com Satanás, ele aniquilaria Satanás. Porque o diabo não é páreo para Deus. Mas nós precisamos de Deus para vencer Satanás. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar e ouvir o Espírito Santo nos ensinar a respeito da luta entre a carne e o espírito. Imagine dois cães, um branco e um preto, que foram colocados numa jaula para brigarem, para lutarem um contra o outro. Imaginem só. Aí chega uma pessoa e conversa com uma outra pessoa e diz assim: quem você acha que vai vencer essa luta, essa guerra entre esse cãozinho branco com esse cãozinho preto? Aí o rapaz responde assim: aquele que for mais alimentado. Se alimentarem o cãozinho branco, o preto vai morrer de fome e vai morrer. Se alimentarmos o cãozinho preto, o branco vai morrer de fome e o preto vai vencer. Assim também é a nossa batalha espiritual diária. A guerra entre a carne e o espírito. A guerra que há dentro de você para não pecar. Existe uma guerra sendo travada dentro de você entre a carne e o espírito. O espírito querendo te aproximar de Deus e a carne querendo te afastar de Deus. O espírito querendo ler a Bíblia e a carne cansada. Não aceita, não consegue ler a Bíblia. O espírito querendo orar e a carne querendo ficar deitada na cama. O espírito querendo sacrificar, jejuar, querendo dar o seu tudo, e a carne querendo apenas se encher de si mesma, do seu ego. O Espírito nos faz nos despojar de quem nós somos. Nós deixamos muitas coisas nossas, de nós mesmos, do nosso eu com o Espírito. Mas sem ele, a nossa carne se enche. O nosso ego se enche. Então, é muito importante você entender a mensagem de hoje, porque é uma batalha diária, é uma luta diária. Todos os dias você precisa acordar crente e dormir crente. Todos os dias você precisa acordar servo do Senhor e dormir servo do Senhor. Todos os dias você precisa acordar como filho de Deus e dormir como um filho de quem, igreja? De Deus. Glória a Deus, pessoal. Então, aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, aqui começa a mensagem do Espírito Santo ao nosso espírito, que diz assim, no versículo 16 em diante: digo, porém, andai no Espírito Santo. Esse Espírito é com letra maiúscula. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais. Olha a palavra jamais aí, ó, como é importante. Jamais satisfarei a vontade da carne. Versículo 17. Porque a carne guerreia contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra a carne, porque são opostos entre si. São opostos entre si, perdão. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Diga misericórdia. Imagine essa luta, essa guerra. Imagine essa guerra travada todos os dias. Você se levanta, você acorda de manhã
e você vai para o seu trabalho, volta, sempre aparecendo uma tentação para você cair, para você se afastar da presença de Deus. Preste muita atenção, a carne, ela nunca se converte. E isso você precisa saber. Levante sua mão, repita assim comigo e diga: a carne nunca, diga nunca, nunca se converte. Diga glória a Deus. A tua carne nunca se converte. Não adianta você dar mole. Vou falar uma linguagem melhor para você entender. Não adianta você dar mole para a carne. Você tem que ser radical mesmo. Você precisa ser radical mesmo. Você precisa matar o mal pela raiz. Isso, pela raiz. É como a árvore. Pelo amor de Deus, é só um exemplo. Não vão sair cortando uma árvore por aí, não. É só um exemplo. Você pega uma árvore, você corta um cipó, um ramo, um galho. O que vai acontecer? Daqui a uns 3 meses, nasce de novo, vai crescer de novo. Mas se você for lá e arrancar a raiz, pode deixar o tronco, você vai arrancar a raiz, arranca toda a raiz dela, vai apodrecer tudo. Tudo, ramo, tudo. Então, se você arrancar ela com raiz e tudo, o que vai acontecer? Ela morre. Então, assim também precisa ser o tratamento com a tua carne. E isso é com você. Não fique esperando Deus fazer aquilo que Ele ordenou você fazer, porque Ele não vai fazer. Se Deus ordenou você fazer, é você que tem que fazer, não é Ele. Porque tem gente que faz uma oração errada, e eu vou ensinar para vocês a oração errada que fazem. Ai, Senhor, me tira, Senhor, esse desejo, me tira essa vontade, isso aí, essa oração está errada. A oração errada não funciona, não tem resposta. Porque Deus deu a você autoridade para matar a carne. É uma missão sua, é você que tem que matar ela. Não, eu não quero e pronto, acabou-se. Seja radical. Seja radical com os contatos do seu celular. Seja radical com as suas amizades. Tem amizades que só colocam você para baixo, que te afastam da igreja, que te afastam da presença de Deus. Então, você tem que ser radical com tudo isso, para que você tenha uma vida mais próspera diante do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então, aqui no versículo 19... diz assim, no versículo 19, ora, não é o 19 mesmo, nós vamos pular. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Diga misericórdia. Então, o que Deus está dizendo? Não vai ser salvo. Deus está dizendo, não vai ser salvo, não herdarão o reino dos céus, quem pratica essas coisas. Por isso que você precisa eliminar a obra da carne da sua vida. Remover do seu comportamento, do seu caminho. Pronto. Remover do seu caminho aquilo que está impedindo você de chegar ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer intimidade. O Espírito Santo, ele quer companheirismo com você. Ele quer conversar com você, Ele quer estar junto de você, mas Ele quer também que você deseje isso, e que você permita Ele fazer isso com você. Diga glória a Deus. Então, abra o seu coração para o Espírito Santo trabalhar. Não adianta você achar que a carne melhora. A carne, eu vou melhorar um pouquinho. É por isso que tem muita gente que ela é viciada
e ela não consegue sair do vício. Tem gente que ela é viciada, eu estou falando viciada, gente, qualquer vício. Qualquer vício. Qualquer vício é pecado. Por que qualquer vício é pecado, apóstolo? Porque qualquer vício que venha atingir teu corpo, o teu corpo é o templo do Espírito Santo. É morada do Espírito Santo. Então, tudo que é vício, que vem destruir o teu corpo, tu está destruindo o templo de Deus. Por isso que é pecado. Então, qualquer vício que venha destruir o teu corpo é pecado. E Deus, preste muita atenção, Ele quer, não é melhorar, não, Ele quer acabar com esse vício da tua vida, para sempre. Você tem que ser radical, precisa ser radical com o vício. Não, eu não quero mais e pronto, acabou, senão e já desfazer daquilo que está destruindo sua vida. Tem que desfazer dos altares de Baal na sua casa. Tem que destruir. Você está ali com um maço, joga fora e nunca mais usa. Está com um monte de garrafa, quebra, joga fora. Tira isso da tua vida. Tem que ser radical. Porque se você continuar dessa forma, você está estragando o seu relacionamento com o Espírito Santo. Diga misericórdia. Amém? Glória a Deus. Então, aqui no livro de Gálatas ainda, 5, versículo 24, diz assim, versículo 24, acompanha aí. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. O que é crucificar, gente? Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, será que crucificar a carne é o quê? Eu vou dar mole. Eu vou alisar. Crucificar a carne é matar. Mata esse desejo que está te afastando de Deus. Você tem que matar mesmo, arrancar o mal pela raiz. Glória a Deus, pessoal. Crucificar a carne é isso. Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado. Então nós temos que crucificar nossa carne. Nós temos que crucificar os desejos da nossa carne. Não é a gente se matar, ir para uma cruz e se matar como Jesus fez. Não. A gente tem que entender que é espiritual, não é carnal. A obra de Deus não funciona na era carnal, mas na era espiritual, na esfera espiritual. Então, na esfera espiritual, crucificar a carne é crucificar os desejos, matar os desejos do teu coração que desagradam a Deus. Continuando aqui, no versículo 16, diz assim, digo, porém, andai aonde? Andai como? No Espírito Santo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, o Espírito Santo quer andar contigo. O Espírito Santo quer andar contigo. Só que você tem que permitir. Aonde você for, ele vai estar lá, na tua consciência, no teu pensamento, no teu coração, conversando contigo. Ei, isso aqui não pode não, hein? Lembra que eu te ensinei? Eu te ensinei na palavra que isso aqui não pode não, hein? O que é isso? O Espírito Santo. Ele vai na tua mente e conversa contigo. Eu vou fazer isso. Faça não. Ei, fulano, tu viu o que Josefina, ela é assim, assado. Tá bom, eu deixei um negócio lá em casa, eu tenho que buscar agora. E sai fora, irmão, sai fora de fofoca, sai fora de calúnia, sai fora de mentira, sai fora das coisas que a tua língua pode produzir contra você mesmo. A nossa língua é o menor membro do nosso corpo, mas é o pior. É o que mais atrasa a nossa vida. Então, cuidado com a sua língua, com o que você fala,
Porque as palavras que você fala podem se tornar bênção, mas também pode se tornar o quê? Maldição. Diga misericórdia. Vocês estão entendendo? Tem gente que é o tempo todo amaldiçoando sua própria casa, amaldiçoando seus filhos, xingando, falando isso, falando aquilo. Está trazendo energia negativa, maldição para o seu lar. Não, meu lar é uma bênção. Aqui, ó, em nome de Jesus, eu sou um comerciante, eu vou abençoar meu negócio, ainda que seja pequeno, mas Deus já abençoou. Irmãos, eu não sei se vocês assistiram a última mensagem, a última live. Eu falei para vocês que o dom de riqueza quem dá é Deus. Uma pessoa ser rica ou uma pessoa ser pobre é bíblico, é Deus quem faz, e Deus é quem dá. Só que nem toda pessoa que é rica, ela tem a bênção de Deus na riqueza dela. Por isso que tem muitas pessoas que não servem a Deus e são ricas. Deus deu para ela riqueza, mas também ela não abençoou a riqueza dela. Então você precisa entender que tanto a riqueza pequena ou a riqueza grande que você tem na sua mão, tem que ter Deus lá abençoando a tua riqueza. Porque se riqueza é um dom e eu recebo de Deus, não pode ficar só por aqui não. Ele também tem que ser o Senhor da minha riqueza. Ele tem que ser o Senhor da minha casa, o Senhor da minha vida. A família é uma bênção ou é uma maldição? Uma bênção. Mas aí onde está? Se você não colocar a bênção de Deus na sua família não tem a bênção, ela é amaldiçoada. Sua família é uma bênção de Deus. Entenda o seguinte, ela é uma bênção de Deus porque Deus abençoa a família. Porém, se você não colocar a bênção de Deus nela, ela é amaldiçoada. Então nós podemos ter bênçãos, preste bem atenção, bênçãos que Deus nos dá, nos entrega, e podemos não ter Ele nessas bênçãos. Quem está entendendo como é diferente? É diferente. Você pode ter o carro e o seu carro não ter Deus nele. Pronto. Expliquei melhor. Você pode ter uma casa e Deus não está na sua casa. Deus ter dado a casa, Deus ter dado o carro, Deus ter dado a tua família e Deus não está lá. Por isso que é importante você ter as coisas porque Deus lhe deu e saber que foi Deus que lhe deu, mas você também ter Ele nelas, todas elas. Glória a Deus, pessoal. Então a mesma coisa se aplica aqui. A mesma coisa se aplica aqui. Aqui no versículo 22, vamos para lá. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o que, igreja? Amor, alegria, paz, né? Paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Felicidade não. Felicidade não, fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por que não está felicidade aqui? É até bom. Deus ele permite isso aqui para me falar. Por que não tem felicidade? Porque felicidade está atrelado ao prazer da carne. Ou seja, uma pessoa ela pode ser feliz fazendo coisa errada. Né? E o fruto do Espírito não. Ele é atrelado à palavra de quem? De Deus. E muitas das vezes, fazer a palavra de Deus, tua carne pode não gostar. Muitas das vezes você pode ajudar uma pessoa, a carne, ajuda não, tu está precisando mais do que ela. Tu está precisando mais do que ela, por que que tu vai ajudar? Isso é a carne conversando, não. E o Espírito Santo dizendo, muito mais tem Deus para te dar. Tudo que tu tem não foi Ele que te deu. Se tu dá, tu não vai receber. Deus seria injusto para não te abençoar. Aí você, é mesmo. Toma. Eu te dou, leva. Glória a Deus, pessoal. É assim que Deus trabalha.
Glória a Deus. É assim que Deus trabalha. Olha só, preste atenção. Isso aqui é muito forte. Repita assim comigo. Diga: a carne oferece prazer. Diga assim: o Espírito Santo oferece paz. Glória a Deus. É isso que você precisa entender. A carne vai te oferecer sempre prazer. Por isso que a felicidade não pode estar atrelada às coisas da tua carne. Você tem que ser feliz só por você ter o seu nome escrito no livro da vida. Jesus disse isso. Quer dizer que vocês estão felizes porque vocês expulsam demônio no meu nome? Vocês curam os enfermos pelo meu nome? Não, fico feliz por isso não. Sintam-se felizes só do nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Acabou. Aí a sua felicidade está correta. Está correta. Você pode ter uma felicidade momentânea. Eu comprei uma coisa que eu queria comprar há muito tempo. Aí você fica feliz. Não, tudo bem. Mas sua felicidade não pode estar atrelada a isso. Seja feliz, mesmo não tendo nada. Porque se o seu nome estiver escrito no livro da vida, você já tem tudo, que é a salvação da sua alma. Diga glória a Deus. Isso é o mais importante, meu filho. Então coloque seu coração em Deus. Não murmure, nem reclame menos. Porque se reclamar menos ainda é pecado. Não murmure, agradeça, ame e perdoe. Se você fizer isso, você está cumprindo a lei de Cristo, que é o amor. Diga glória a Deus. É simples. Entendeu? Então, eu fiquei no 22, foi? Então, se você, por exemplo, aprenda o seguinte: a carne, ela quer prazer. Ela quer festa, ela quer... Eita, eu tenho uma festinha ali, eu quero comer. Eita, vai ter um churrascozinho, eu vou para esse churrasco. Eita, vai ter uma bebida, eu vou beber e tal. Não estou dizendo que é pecado você comer, não, churrasco. É pecado se você comer demais. E você sabe que é glutonaria, né? Comer exageradamente. Mas é porque também vai agredir seu corpo. Você entende que o Espírito Santo se preocupa com o seu corpo. Ele diz que é pecado por quê? Porque vai agredir seu corpo. Daqui a pouco você vai passar o dia todinho, me perdoe, no banheiro. Você tem que cuidar do seu corpo. Tem que cuidar, porque o corpo foi comprado com sangue. Foi com sangue. O sangue precioso dele comprou seu corpo. É dele, não é seu. Você tem que cuidar. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então, enquanto a tua carne estiver desejando prazer, o Espírito, ele está te entregando paz. Então, receba essa paz na sua vida, na sua família. É o que o Espírito Santo quer te entregar. Quantas pessoas hoje não conseguem dormir, ter um sono, porque não tem mais paz? Quantas mães, quantos pais não conseguem dormir um sono bom, porque perdeu essa paz? Eu não estou falando de mães que acabaram de ter filhos, não. É porque a bispa diz assim: nunca mais vou dormir direito, só acordando para poder dar leite para esses meninos. Não, mas nesse tipo de... Você entende, né? O que eu estou falando eu estou falando de uma pessoa que vive preocupada com os problemas, preocupado com contas, com filhos, sabe? Uma pessoa que ela está emocionalmente destruída e precisa de muitos e muitos remédios todos os dias para dormir. Então, está precisando de paz. Está precisando de paz. Glória a Deus. Pronto. Vamos lá. Vamos continuar. Versículo 24. Diz assim, e os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne. Preste atenção. Com as suas paixões, gente, com as suas paixões e as concupiscências.
Então você precisa sim crucificar suas paixões, suas vontades. Olha, eu tô com vontade de xingar, tô com vontade de falar mal de fulano, de brigar, de me vingar. Crucifique isso aí, meu irmão. Crucifique isso aí. Entendeu? Crucifique isso aí, porque vai trazer problema para você espiritual. A Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. Então você vai perder a sua salvação por coisa tão boba? Será que vale a pena? Não. Faça valer a pena o que Cristo fez por mim e por você. Crucifique a sua vontade. Olha, me deu vontade de fazer tanta coisa, só que eu não fiz. Por quê? Porque eu crucifiquei minha vontade naquele dia. Mas se eu não tivesse Jesus na minha vida, quantas vezes eu cheguei para a bispa com muita raiva, aborrecido, cheguei para ela e disse: filhinha, graças a Deus que Jesus está na minha vida, que se não tivesse, eu tinha agido na carne, eu tinha feito assim, assim, assim. Aí ela disse: eu acredito. E é assim que a gente tem que agir. Por isso que Jesus nos ensina a tirar o eu. O Espírito Santo fica tirando o eu. Tem gente que diz assim: eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. O pior, gente, que morre mesmo. Pessoa que fala muito isso morre mesmo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele quer mudar a gente. E a pessoa que fica: eu nasci assim, ele está com orgulho, ele está com soberba. É o meu jeito. Meu filho, você acha que a pessoa que está do seu lado não é mais pecador do que você, não? O que faz a diferença entre nós? É porque uns crucificam mais os desejos do que os outros. A gente tem que lutar, tem que crucificar a paixão, o desejo, a vontade. E fazer e realizar a vontade de quem? De Deus. Então, a vitória espiritual, quem quer ser um vitorioso espiritualmente? Você quer ser? Glória a Deus. Então, meu filho, exige luta diária. Se você quer ser um vitorioso, Jesus não só salvou você no domingo, no culto, quando você vem no culto, na terça, no culto. Não, Jesus salvou você todos os dias. Se a luta é diária, você acordar de manhã e dizer: eita, vai ter guerra hoje, vai ter luta, e se preparar. Alguém vai deixar você na carne, vai aborrecer você, vai estressar você, e você tem que crucificar. Tem que crucificar. Eu vou crucificar o Jefferson agora. As pessoas têm que ver Jesus em mim, não é o Jefferson em mim. O Jefferson tem que morrer. Jesus tem que viver em mim. Glória a Deus, pessoal. Você está entendendo? Com você é a mesma coisa. Olhe para você mesmo e crucifique o seu eu. Deixa Jesus reinar. Faz o seguinte, solta esse volante. Primeiro para o carro, pelo amor de Deus. Para o carro, solta o volante. Pede para o Espírito Santo sentar e conduzir tua vida. Aí você senta do lado, deixa ele fazer, você vai ver como você vai ser abençoado. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Então alimente aquele que você quer ganhar, aquele que você quer que vença. Se você quer que vença a carne, você vai alimentar a carne. Se você quer que vença o Espírito Santo, alimente o Espírito Santo. Como é que eu alimento o Espírito Santo? Oração, jejum, palavra, louvor. E aí você vai alimentando o Espírito Santo, você vai ser mais forte. Como é que eu alimento a carne? Brigando, fofocando, me viciando cada vez mais, desejando cada dia mais o pecado.
E você vai se afastando. Aí, meu irmão, a carne vai vencer o Espírito Santo. Essa luta é diária. Amém? Vamos orar nesse momento? Deixa eu orar por você, pela sua luta diária. Oh, aleluia. Tem alguém dentro de você querendo vencer essa luta. E esse alguém não é a tua carne, é o Espírito Santo. Oh, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu entro no mundo espiritual agora nesse momento, Pai. E como pregoeiro da tua palavra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, como o guerreiro que o Senhor escolheu, nós batalhamos, nós entramos em guerra espiritual, Senhor, contra toda a força da carne, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, caia por terra todo desejo que não vem de ti, meu Pai, toda concupiscência, meu Deus, toda vontade que ela não vem de ti, meu Pai. Tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor, venha repreender agora na autoridade do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu peço a ti, Senhor, abençoe os teus filhos, meu Pai, tantos que estão aqui, aqueles que me ouvem e estes que me assistem, meu Pai, sejam cheios do Espírito Santo para vencer toda a obra da carne, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Diga eu recebo, diga eu tomo posse, em o nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Diga glória a Deus. Lembre-se de uma coisa: Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Deus, ele vai realizar o impossível na sua vida. E o impossível, meu irmão, é o suficiente para você. Mas aquilo que é possível é você que tem que fazer. Lute contra a sua carne. Crucifique ela. Tem que acabar. Não é alisar, nem dar mole, não. Radicaliza mesmo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Ovelha querida, Deus te abençoe. Aqui embaixo, a chave Pix é o 119-9307-3370.